Nesta aula de hoje, nós vamos ver este texto da CNN espanhol sobre serviços de trens na Europa. Então, aqui nós temos o título: o serviço de trens de passageiros do Eurotúnel tem um problema importante. A hora, que quer dizer agora, poderia estar a caminho uma reestruturação radical. Então, aqui nós temos uma foto da estação de trens Eurostar. E aqui nós temos o texto. O que a gente aconselha vocês fazerem? Marcar primeiramente as palavras desconhecidas. Veja bem que aqui a gente não está resolvendo uma prova, não tem aquela pressão de resolver, de responder. Nós estamos aqui fazendo uma aula em que eu estou te ensinando a estudar os textos. Então, quanto mais você estudar, mais meticuloso, detalhado você for no estudo, mais tempo você vai economizar na hora de resolver uma prova ou fazer uma leitura que você precisa, né, fazer um trabalho, alguma coisa assim, mais rápida, mais complexa. Então, aqui você vai começar lendo o texto, procurando aquelas palavras que você não conhece. Porque, veja bem, no espanhol a gente tem muitas palavras conhecidas. Fazer uma leitura de texto em espanhol é um pouco diferente de fazer em inglês. No inglês, a gente tenta encontrar aquelas palavras que são cognatas e começar a tentar entender o texto por aquilo que a gente já conhece. Aqui, você vai buscar as palavras que você não conhece. É o contrário. Por quê? Porque tem muitas palavras que são cognatas. O que é um cognata? Aquela palavra que é uma palavra que tem a mesma origem nos dois idiomas. Então, se você vai ver demanda, demanda é cognato no português, porque demanda existe. Mas, de repente, você pode encontrar aqui, olha, auge. Ah, mas o auge é a mesma coisa. Continua seguindo, né? Claro que quando eles falam, por exemplo, o som vai parecer diferente, vai ser auge, você não vai adivinhar que é um auge, mas aqui você está lendo, fica mais tranquilo. Você continua lendo, e aqui eu marquei já para vocês algumas, não marquei essa aqui, sostenible, poderia ter marcado, mas eu resolvi não marcar muitas, que é sustentável, para também você tentar inferir, né, deduzir o que a palavra pode significar, fazer um pouquinho de trabalho aí. E aqui a gente tem carreteras. Então, marquei carreteras e marquei algumas outras. Então, todas essas palavras que eu marquei, você vai procurar no dicionário a tradução. Outras mais que você acha difícil, não entende o que é, eu não marquei, mas vai do seu conhecimento, sua bagagem com o espanhol, de repente você vai precisar de marcar algumas outras e encontrar a tradução para elas. E aqui nós temos o exercício propriamente dito. Primeiro, traduza as palavras destacadas para o português. Então, você vai pegar essas palavras que eu destaquei e vai traduzir para o português. De repente, vai pegar algumas outras também e fazer a tradução. E responder as questões. Por que a demanda por trens está em alta na Europa? 3. Por que sobram assentos nos trens? 4. Por que a tendência é que o problema seja solucionado antes do fim desta década? Então, encontrar estas respostas no texto. Agora a gente vai ver aqui. Agora eu já troquei aqui para o arquivo que tem os exercícios com resposta. Então, aqui a gente tem marcado. Listei para vocês cada palavra: carretera, rodovia, estrada. Ai, que é do verbo haver, significa haver, né? Existir, é o verbo haber em espanhol. Haber, no lugar do V, é um B. É o nosso verbo haver. Então, aqui do texto significa há ou existe. Lleno é cheio. Suelen, do verbo soler, que quer dizer costumar, ter o hábito de. Por exemplo, eu costumo levantar cedo. Aí eu vou usar o verbo soler para dizer isso, né? Suelo despertar-me temprano. Inversão, que pode ser investimento, inversão, mudança. Aqui no texto é investimento. Miles de millones, nós temos aqui, são os bilhões. Cuellos de botella, ponto crítico de um engarrafamento. Cuello é o pescoço e botella é a garrafa. Aquele engarrafamento que acontece quando muitas vezes a estrada tem várias pistas, né, 3, 4 pistas, e vai afunilando e vira 2 pistas apenas, ou apenas uma, ou tem alguma obstrução nas pistas, e aí todo mundo vai ter que passar numa pista só. Estão vendo? Estão imaginando aí? Aí faz
o pescoço da garrafa, tá vendo? É bem interessante, olha, pega a garrafa e tem um pescoço, afunilou. Mesma coisa aconteceu na pista, então eles chamam de cuello de botella, quando acontece esse ponto crítico aí do engarrafamento. Compite, do verbo competir, né, disputar, explotada, que é explorada. Daqui a pouco a gente vai voltar a um texto, vocês já fizeram um exercício, então, vocês já conhecem todas as palavras que estão lá, a gente está passando só a correção. Control, fronteiriço, controle de fronteira. Llenar é o verbo encher, por isso que lá a primeira palavra está lleno, lá em cima, né, que já passou, é cheio. E llenar, encher. Abrumar, sobrecarregar. Mientras, enquanto. Sin embargo, porém, contudo, todavia. Câmbio, mudança. Competência, que quer dizer concorrência, competição, ou também pode ser conhecimento, como a gente tem em português uma competência para algo. Então, aí, uma concorrência é o que aparece no texto. E barras, que são as baixas. Voltando aqui, eu percebi que eu não traduzi essa palavra ferrocarriles. São as estradas de ferro. Aqui, na verdade, os ferrocarriles pode tanto se referir às estradas de ferro ou aos próprios vagões, tá, gente? Então, retornando aqui às perguntas. Por que a demanda por trens está em alta na Europa? Está marcado aqui já a resposta, que aqui começa dizendo, né, o título que eu li lá no outro arquivo, e aqui nós temos a demanda por viagens em trem de alta velocidade está no auge na Europa. Aqui é a resposta da questão 2. Os viajantes estão desesperados por uma alternativa rápida e sustentável para os voos aéreos de curta distância e as estradas ou rodovias congestionadas. Então, esta é a resposta. Aí ele começa a narrar, mas há um problema, existe um problema. Então, a questão 3. Então, aqui temos a resposta já em português. Os viajantes estão desesperados por uma alternativa rápida e sustentável aos voos de curta distância e às estradas congestionadas. Por que sobram assentos nos trens? A resposta é: a equipe de fronteira não consegue fazer o processamento de passageiros suficientes a cada hora para encher os trens de 900 assentos. Onde está essa resposta? Aqui, olha. Começa aqui. Olha, se bem que há muito espaço nos trens de alta velocidade que se utilizam no Reino, né, que são utilizados no Reino Unido, na Bélgica, França e nos Países Baixos, que no caso é a Holanda, né? E através do túnel do Canal, que é o trem que vai da França para a Inglaterra. Então, embora haja muito lugar, o pessoal da fronteira não consegue fazer o processamento de passageiros suficientes cada hora, tá vendo? Para llenar los trenes de 900 assentos. Então, aqui a gente tem já a resposta traduzida. 4. Por que a tendência é que o problema seja solucionado antes do fim desta década? Resposta. Depois de quase 30 anos de monopólio, o Eurostar está subitamente enfrentando uma série de novos desafios em suas principais rotas internacionais. E a concorrência oferece a perspectiva de mais trens, mais opções e tarifas mais baixas. Então, a tendência é que o problema seja solucionado por causa disso, porque existe aí a opção da concorrência que oferece mais trens e mais opções de tarifas mais baixas. Então, aqui nós temos o início, ó. Sin embargo, quer dizer, porém, a mudança poderia estar a caminho antes do final dessa década. Por que poderia estar a caminho? Aí eles relatam, depois de quase 30 anos de monopólio, o Eurostar se enfrenta rapidamente a uma série de novos desafios nas suas rotas internacionais. E a competência, olha, a concorrência, oferece perspectiva de mais trens, mais opções e tarifas mais baixas. Então, a mudança está a caminho por causa dessa situação, ok? Então, aqui nós temos a resolução desse texto. Espero que vocês tenham acertado todas as questões e vocês podem aí já baixar o PDF com as respostas para vocês estudarem e conferirem.